Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje? Tudo bem? Espero que estejam bem na companhia de Jesus, da sua família e dos seus amigos. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus? Vamos ver hoje o que Papai do Céu quer que a gente aprenda? Hoje, a professora Esther trouxe para vocês uma lição muito profunda, muito interessante. O título da nossa lição é A Nova Era e a Bíblia. O que é isso, professora? A Nova Era. A Nova Era, crianças, é um movimento que tem surgido desde os anos de 1970, na época dos hippies, na época do começo do rock and roll, na época que houve a guerra do Vietnã, que os soldados foram para a guerra e ali começou esse movimento libertário, das pessoas acharem que podia fazer o que queriam, de novas religiões, de novas ideias, de novos conceitos, de novas culturas pelo mundo todo. Esse movimento foi chamado o quê? De Nova Era, ou seja, aquelas pessoas que até então, até aquele momento, tinham uma postura de como ver o mundo, de como se comportar. Então, eles resolveram radicalizar, resolveram mudar. Então, houve vários segmentos culturais, vários segmentos assim, dentro da música, dentro da artes. E ali começou esse movimento. Só que esse movimento tem muita coisa que vai contra a palavra de Deus, que vai contra aquilo que Papai do Céu quer que a gente siga, quer que a gente acredite. Então, por isso, o título desse nosso encontro de hoje, da nossa história de hoje, A Nova Era e a Bíblia. Olha só, eu trouxe aqui para vocês essa figura aqui. Você está vendo aqui o que? Um coração. Vocês sabem aonde está o coração? Então, o coração nosso está aqui, né? As pessoas falam, do lado esquerdo, do lado direito, não. Mas o nosso coração, o músculo cardíaco, ele fica onde? Bem no centro do nosso peito, que é ele quem bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Talvez você tenha dito para sua mãe ou para alguém bem assim, ai, eu amo você com todo o meu coração. Você está se referindo ao seu eu real e não ao músculo cardíaco. A você de verdade. Você está referindo-se àquela parte que você pensa, que você sente. É a parte onde você pode conhecer a Deus. Esse é o seu eu real. É você real. Então, ó, essa figura aqui, ó, lembra o seu eu real. Então, ó, no meio aqui você tá vendo que tem uma portinha, não tem? E ela está aberta ou ela está fechada? Ela está aberta, não é? Então, há muitas ocasiões que o nosso coração precisa estar aberto para novas ideias, mas há tantas coisas para aprender lá na escola. Quando você começa o ano letivo assim, você está aberto para aprender mais sobre matemática, mais sobre língua portuguesa, aprender novos conteúdos de ciência, de geografia, de história. Quando você já está assim na fase de ir para a faculdade, vai ser um novo ambiente, você vai aprender novas coisas. Mas assim como você tem que deixar a porta do seu coração aberta para adquirir novos conhecimentos, também tem coisas, criança, que você tem que deixar o quê? A porta do seu coração fechada. Você não pode deixar seu coração aberto para essas coisas. Porque nós temos um inimigo chamado Satanás, que odeia a Deus e a nós. E ele tenta nos enganar e se aproveitar de nós para acreditarmos em mentiras. Cada menino ou menina que já recebeu Jesus no seu coração, Deus o protege de Satanás. Crer em Deus é chamado do quê? De fé. Você precisa abrir o seu coração para o que Deus diz. E quando uma ideia ou um ensinamento não vem de Deus, ele tem algo para ajudar você.
Você sabe o que Deus tem para ajudar você? Olha só, ele tem o escudo da fé. Isso mesmo, tá aqui, ó, em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 16, tá escrito bem assim, ó: em cada batalha vocês precisarão de fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês. Então, Satanás, ele dispara as suas ideias, dispara as suas mentiras contra nós. Então, nós precisamos estar o quê? Armados com o escudo da fé. Use o escudo da fé que Jesus lhe deu. Jesus é o único Deus, é o vencedor sobre o pecado. E quando Jesus foi à cruz, ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Porque ele era o quê? Por ser Deus, ele não tinha pecado algum. E Deus o chamou de volta à vida depois de 3 dias, Deus o Pai. E a Bíblia diz, ó, tá aqui, ó, em 1 João 1:7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o único capaz de nos purificar do pecado, nos perdoar, é só Jesus. Como é bom, né, crianças? A gente saber que tem Jesus dentro do coração e que está salvo do pecado e de Satanás. E Deus também, ó, ele tem nos dado o quê? Para que nós possamos estar firmes e fortes. A Bíblia, a sua palavra, como uma arma contra Satanás. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, antes de Jesus começar o seu ministério, ele tentou Jesus falando a palavra de Deus, falando versículos da Bíblia. E Jesus também o refutou e o mandou embora com a palavra de Deus. Aqui, ó, em Hebreus 4:12 fala bem assim, ó, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. O que é a espada de 2 gumes? É a espada que corta dos 2 lados. Então, nós precisamos ter fé em Jesus e na palavra de Deus. Deus ouve quando você clama por Ele e pede socorro. Em João 14 e no versículo 13, ele fala bem assim, ó, e no nome de Jesus, que se tudo quanto você pedirdes, ó, vocês podem pedir a Ele qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Assim o Pai será glorificado através dos filhos. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Então aqui Jesus está falando, o que você precisar, o que você tiver, se você está numa situação de risco, se você está numa situação de perigo, se você está necessitado de alguma coisa, é só me pedir que eu te ajudo. E Ele nos ajuda contra os dardos inflamados do inimigo. Então vamos, ó, a primeira ideia errada que passam para nós, esse movimento passa, que você não deve acreditar, é que tudo o que produz uma sensação boa dentro de você, você pode praticar. Ah, roubar é legal. Nossa, dá aquela adrenalina, é uma sensação boa. Tem problema não, pode fazer isso. Vai fazer para você ver. Então, você pode também pegar uma mentira, bater em alguém, né? Desobedecer o pai e a mãe. E a Bíblia chama isso de pecado, seguir nosso próprio caminho em lugar de obedecer a Deus. Então, tudo aquilo que te dá uma sensação boa na hora, mas depois assim você se sente mal porque aquilo é errado, você sabe que aquilo é errado, então você não deve ouvir isso. Quando você ouvir que isso, vai lá, faz, é legal, é bom, te produz uma sensação boa, você pensa, isso é certo? Será que Jesus, se tivesse aqui no meu lugar, será que ele faria isso? E aí, quando vir essas ideias na sua cabeça, o que você faz? Imediatamente, levanta o escudo da fé. E quando você levanta o escudo da fé, Deus te dá poder para vencer essas astutas ciladas do diabo. Olha só o que está escrito lá em Salmos 145:17, que o Senhor é santo e é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos purifica
de todo o pecado. Ele odeia o pecado. Algumas coisas são certas, mas muitas coisas não são certas. Conhecer a Deus e sua palavra ajuda você a saber a diferença. Em Oséias 14:9 está falando bem assim, ó, os caminhos do Senhor são retos. Então, quando você ouvir que isso produz uma sensação boa, que isso é bom, o que você deve fazer? Erguer o escudo da fé. Vamos lá. A segunda mentira que é contada para você. Não pense, sinta, tenha sensação. Aqui está, outra ocasião em que você deve erguer o escudo da fé. Se você ouve, não pense nada não, apenas sinta. Sente, fica com raiva do seu coleguinha, tem esse sentimento dentro do seu coração. Inveje o outro. Tem problema não, invejinha branca, invejinha do bem. Pode sentir isso à vontade. Mas a palavra de Deus diz, lá em Salmo 139:14, por modo assombrosamente maravilhoso, tu me formastes. Olha só, é verdade. Você tem uma mente, criança, que você pode descrever as coisas que você vê, saber o espaço onde elas ocupam, mas você pode também pensar em palavras. Você precisa usar toda a sua mente e Deus é sábio, Ele conhece todas as coisas. Se alguém que você conhece, ou alguém que você segue, algum influencer, algum artista da televisão, algum desenho, tá te dando aquela sensação boa em você ver ou praticar coisas erradas, imediatamente erga o escudo da fé. Você também, às vezes a pessoa fala bem assim, vamos aqui fazer um mantra, vamos fazer uma reza, fala essas palavras aqui para que seu dia vá bem, para que seu dia renda. Falar palavras. Olha só, é só você falar isso daqui todo dia que você vai ver como o seu dia vai ficar bem. Pense positivo, pense nisso e pense positivo que vai dar tudo certo. Deus lhe deu a sua imaginação. Ele quer que você a use, mas não sem pensar. Algumas vezes você deve dizer não a algumas imaginações. Você precisa estar no controle da sua imaginação, das suas palavras e pensar só pensamentos que agradam a Deus. Você deve confiar em Deus para ajudá-lo, porque Ele é santo e bom. Olha só o que você deve fazer. Pense nestas coisas. Aqui, crianças, no livro de Filipenses, no capítulo 2, fala bem assim, Filipenses 4 e o versículo 9, fala bem assim, firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pense em todas as coisas pelas quais você possa louvar a Deus e alegrar-se com elas. Olha só, continue a pôr em prática tudo quanto aprenderam de mim e me viram fazer. O Deus de paz será com vocês. Então aqui, a Bíblia está falando, pense em coisas boas, coisas agradáveis. Ai, Jesus, que dia lindo que o Senhor me deu hoje. Olha aquele passarinho, aquela borboleta, como o Senhor é perfeito. Olha que coisa mais linda. Nossa, olha meu amiguinho ali. Nossa, que amiguinho maravilhoso que Deus me deu. Então, tenha sempre pensamentos bons. Então, pense em coisas boas. Vamos à terceira ideia errada que colocam para você, que existem muitos deuses. Tem pessoas que falam bem assim, tem muitos deuses para você seguir, há muitos caminhos, ambos ensinos são errados. Tem pessoas que falam,
Vai, qualquer lugar que você for, é só você falar com o cara lá de cima. Olha, tem muitos deuses. E tem pessoas hoje em dia que faz o quê? Do celular, o seu Deus, do videogame, seu Deus. Porque tudo, crianças, que rouba o seu tempo de comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? É aquele momento que você tira no dia para falar com o Papai do Céu, para falar com Ele, para orar, para ler lá um versículo da Bíblia. E aí, esse movimento Nova Era diz que existe muitos deuses, não só aqueles que foram feitos por mãos humanas, mas também pessoas. Tem muitas culturas orientais que tem lá aqueles gurus que se vestem lá de forma coisa e ficam lá em posição, lá esperando as pessoas irem adorar. Você pode também ter ouvido de pessoas que viveram há muitos anos, foram pessoas boas, aí depois diz que elas fizeram milagre, mas não foi elas que fizeram milagre. Às vezes aquela pessoa, ela tinha Jesus dentro do coração e por ele saber orar e falar, Senhor, olha, eu quero que essa pessoa fique curada, eu quero que essa pessoa ressuscite. E Deus deu poder para nós fazermos isso. Mas se nós tivermos ele dentro do nosso coração. E alguma dessas pessoas pode ter feito isso. E aí vem a história sendo contada através dos séculos e aquela pessoa se torna um santo beatificado. Não, nós não devemos dar louvor a ninguém. O único que deve o nosso louvor é somente Deus, o Pai, ó. Jesus Cristo é o Senhor. Então, ó, tá aqui, ó. Em Filipenses 2:11 fala que em nenhum outro há salvação, a não ser em Cristo Jesus. Vamos ver aqui, ó. Filipenses 2 e no versículo 4. Não pense unicamente em seus próprios interesses, mas procure também com os outros e com o que eles estão fazendo. Não seja egoísta, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando nos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Então aqui está falando, ó, que Jesus Cristo, ele é o Senhor. E ele sendo o Senhor, nós temos que pensar nele. Então aqui nós devemos adorar a Deus o Pai, através de seu Filho, Jesus Cristo, e do amado e querido Espírito Santo. Ele também disse, qualquer pessoa é bem-vinda, podem todos vir a mim. Quando alguém vem ao Senhor Jesus para ser salvo dos seus pecados, ele diz, todo aquele que o Pai me der e vir a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Está aqui em João 6:37. Então, quando alguém vier falando para você que, vamos lá ver aquele cara lá que ele faz lá umas orações, umas rezas, vamos lá adorá-lo. Você ergue seu escudo da fé e fala, não, somente ao Senhor adorarei, somente a Ele servirei. Qual é a outra ideia errada, crianças, que esse movimento passa para a gente também? Que eu sou o centro do mundo, eu sou um Deus, eu sou um ser divino, eu. Você gostaria de conhecer uma ocasião em que vai precisar realmente do escudo da fé? Quando o seu eu estiver acima de Deus na sua vida, quando você começa, eu que fiz essa casa, eu que fiz essa lição, eu que fiz esse carro, tudo eu sou o centro do mundo. Quando isso começa, você tem que o quê? Fechar a porta do seu coração, porque a porta do seu coração tem que estar aberta para quem? Para Jesus. Então você tem que erguer o escudo da fé quando vier essas ideias na sua cabeça. Por que você tem? Você pode fazer qualquer coisa. Sim, nós temos o poder para fazer qualquer coisa, mas sozinho nós não somos nada. Sabe por quê? Olha só que está em Hebreus 13:6. O Senhor é meu auxílio, é Ele quem me ajuda. Você precisa do auxílio de Deus para fazer tudo. Sem Ele, nós não somos nada, criança. Sabe o que é nada?
Eu não sou nada sem o Senhor. É Ele quem me ajuda. Você pode conversar com Ele e Ele vai te ajudar. Abra o seu coração. Levante o escudo da fé. Quando vier uma ideia de você achar que você é o centro do mundo, que você é capaz de tudo. Você é capaz de tudo com a ajuda do Senhor. Sozinho, não. Sem Ele, nós não somos nada, 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 nada. Vamos lá para a nossa próxima ideia errada. Isso aqui, ó. Muitas vidas sobre a terra. As pessoas têm a ideia de que quando uma pessoa morre, ela volta à terra. A ideia da reencarnação. Mas isso é uma mentira, crianças. A gente não reencarna. Tem algumas seitas, algumas religiões na Ásia, né? Lá na Índia, lá no Japão, na China, que eles acreditam na reencarnação. E eles acreditam que a gente reencarna em animais. Ah, não pisa na baratinha não, não pisa no escorpião não. Eu não sei se é meu avô que está reencarnado, se é minha mãe, se é meu pai. Olha que loucura. Isso é mentira. A ideia de que uma pessoa volta à Terra repetidas vezes, às vezes fala, ah, não, que na encarnação passada ele foi ruim, então ele voltou para poder melhorar como pessoa. Isso é mentira, 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 mentira. A Bíblia diz, ó, vou ler aqui para vocês, em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, ó, tá escrito bem assim, ó, Hebreus 9, 27. E tal como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Assim também Cristo morreu uma só vez, como uma oferta pelos pecados de muita gente. E ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados novamente. Então, crianças, se Jesus, que era o Filho de Deus, veio uma só vez, nós também morremos só uma vez. E depois que morreu, vem o quê? O juízo. Nós vamos o quê? Ficar esperando para o dia do juízo com o Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que crerem nele, ó, ele vai preparar um lugar para você. Então, depois que você morreu, que você fica descansando, você está esperando para que no dia que Jesus arrebatar a sua igreja, você seja arrebatado também e vá morar no céu junto com ele. Olha só, lá em João 3,16 está escrito, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a única maneira de eu ter a vida eterna é eu crer que Jesus morreu para a minha salvação e para perdão dos meus pecados. Então, se você ouvir alguma coisa que não é verdadeiro, somente o que você tem que fazer? Erguer o escudo da fé. Não! Se eu morrer, eu vou ficar esperando o dia da ressurreição dos justos. Então, isso é uma maneira de você erguer o escudo da fé. Agora vamos à nossa última ideia errada, que colocam essa ideia como certo. Aqui está, ó, o seu coração contente, não tá? Seu coração ali contente, feliz, né? O coraçãozinho aberto. Pois bem, essa ideia é o quê? É que Deus é uma força. Ah, Deus é uma força. Algumas vezes a pessoa fala que Deus é uma energia que está em toda a natureza, mas isso não é verdade. Deus criou toda a natureza. Quando nós pegamos lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, está lá que Deus, ele criou todas as coisas. O código dele está em toda a natureza, mas Deus, o Pai, ele está no céu. Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu do céu, veio à terra, morreu para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados, ressuscitou, voltou para o Pai. E aí quem ele deixou dentro dos nossos corações para ficar aqui conosco? O Espírito Santo Consolador. Então, Deus não está nas árvores ou em alguma das coisas que ele criou. Não abra o seu coração para essa ideia. Então, levanta, ó,
o escudo invisível da fé. Quando falarem para você, olha, adora essa árvore aqui, porque Deus é uma árvore. Olha, adora o sol, porque Deus, essa energia é o sol. Não, Deus criou, Ele é criador, Ele criou todas as coisas na natureza, Ele criou você. E a Bíblia chama Deus de Pai e Ele ama muito você. Então, ó, se uma ideia a respeito de Deus está errada, você tem que levantar o escudo da fé. Olha só o que fala lá em Eclesiastes 12:1. Lembra-se do seu Criador. Então, nós devemos lembrar que Deus, Ele é Criador. Ele criou a mim e criou a você. E enquanto você não aceita Jesus dentro do seu coração, você é o quê? É uma criatura feita por Deus. A partir do momento que você aceita Jesus no seu coração, você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Tá aqui, ó. Em João 1:12 está escrito bem assim, ó. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Deus te criou para que você desse o quê? Louvor a Ele. Talvez, crianças, você conheça alguma outra ideia que não são certas. Então, quando você ouvir essas ideias erradas, o que você vai fazer? Você vai deixar a porta do seu coração aberta? Não. Você vai fechar a porta do seu coração e vai fazer o quê? Se armar com o escudo da fé. Olha só, eu hoje trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês, para reforçar esse nosso ensino. É bem assim, ó. É no nome de Jesus que seguro eu estou, é a Bíblia que me diz que eu salvo estou. Firme sim, firme vou ficar. 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 Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Então, ó, fiquem firmes na fé, porque Jesus é que vai te dar força e poder para você vencer essas ideias atrapalhadas que podem, porventura, pessoas ou jogos, brincadeiras, podem estar colocando na sua cabeça. Se lembre, Deus Pai é Criador, Jesus o Filho veio à Terra e voltou para o céu, e Jesus, o Espírito Santo, está dentro de você para te ajudar a fazer o que é certo. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado dessa lição. Essa lição é bem profunda. Aí, às vezes, se você, a professora falou, não entendi, assiste o vídeo 1, 2, 3 vezes, até você fixar bem este ensinamento, este conhecimento, tá bom? Um beijo para vocês. Entra no nosso canal Virtudes Kids e Teens, se inscreva, curte e compartilha. E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Tchauzinho!